É dinheiro infinito no Mengão, hein? O Flamengo acaba de confirmar e anunciar as contratações de Samuel Lino e de Emerson Royal. O dinheiro não tem fim no Flamengo e a imprensa traz todo o debate sobre essas contratações. Já se inscreva, senhor Sino, e vamos embora para o vídeo. O mercado do Flamengo é o nosso assunto. Vamos dar uma olhadinha nos números de Saul, que foi apresentado hoje por lá. A última temporada dele, 26 jogos, 65 minutos por jogo, 1 gol, 6 assistências, 241,3 minutos para participar de um gol. Chegou, já foi apresentado hoje pela manhã. O nosso Pedro Henrique Torre acompanhou toda a movimentação lá e chega ao nosso Sport Center trazendo mais informações. Fala, Pedro, bem-vindo, amigo, um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá aí, quem acompanha a gente de casa também, enfim, rapaziada toda. Estamos aqui, Ninho do Urubu, e nesta sexta-feira houve a apresentação de Saul, novo camisa 8 do Flamengo. Foi bem animado, enfim, houve ali possibilidade de acompanhar parte do treinamento. E aí o que a gente pode acrescentar antes disso? Por exemplo, o Wesley não estava em campo, porque já foi liberado para viajar e assinar com a Roma. Está tudo alinhavado ali, falta assinatura, exames médicos, aquelas situações de praxe, 25 milhões de euros, mais possibilidade de 5 em bônus. Então ele já se despediu dos companheiros do Ninho do Urubu e não estava nem no treinamento. Mas o Saul estava já se enturmando ali com o Jorginho, com o Pedro, enfim, conversando bastante com o pessoal. Como eu disse, ele foi apresentado e aí não vai estrear ainda nesse fim de semana contra o Atlético Mineiro. Precisa de um tempinho para ganhar uma condição física melhor, assim, para não ter nenhum risco entrar em campo. Então, conversamos com o Saul, que vai viver aquela experiência um tanto quanto inusitada. O Felipe Luiz era o seu companheiro no Atlético de Madrid e agora vai ser o seu comandante no Flamengo. Ele falou o porquê da escolha, a relação com o Felipe Luiz, elogiou bastante a competitividade dos clubes brasileiros também, sul-americanos, enfim, mostrou estar empolgado. O Saúl, a gente acompanha um pouquinho de como foi agora. Relación con Felipe muy buena, mucho más allá del terreno de juego. Cuando estábamos en el Atlético de Madrid, al final estaba siempre sentado a mi lado, hablando, y al final te das cuenta que el Felipe jugador ya era entrenador, porque tiene muy claras sus ideas, eran muy parecidas con la charla de hoy. Lo que me ha transmitido es sus ganas de ganar, de cómo jugar, y al final era muy similar a como cuando él jugaba, lo que quería hacer en el campo. Y tenemos las ideas muy claras los dos, y creo que al final tener una persona como Felipe pues me va a ayudar mucho a sacar mi máximo rendimiento y poder ayudar al equipo en todo. Tú cuando ves, por ejemplo, a Flamengo competir en el Mundial de Clubs, creo que te hace sentirte orgulloso de pertenecer a este club, porque al final los valores que tiene el club son muy importantes. Yo he tenido la suerte de tener una grandísima carrera y ahora me gustaba estar donde yo quisiera. Estoy aquí porque quiero estar aquí, no por otra cosa. Entonces me siento muy identificado con el club, con Felipe, con el entrenador, con los compañeros, con lo que he visto en estos días, con lo que he visto desde fuera. Y por eso estoy aquí, a pesar de haber tenido muchas otras ofertas de Europa, económicamente incluso mucho mejores. Decidí venir aquí con mi familia y poder intentar dar el siguiente paso en mi carrera y ser un paso mejor, no hacia atrás, sino hacia adelante. Então é isso, Glaucia. O Saúl por aqui, enfim, o Flamengo ainda está atrás dos outros reforços. O Emerson Royal já chega amanhã no Rio de Janeiro e vai ser apresentado à torcida junto com o Saúl no domingo, antes da partida 20h30 contra o Atlético Mineiro. Então vai ser ali uma dobradinha, Saúl e Emerson Royal, contratados junto a 9 milhões de euros ao Milan, para substituir o Wesley, que, como eu disse, está deixando o Flamengo rumo à Itália. Em relação ao De La Cruz, por exemplo, o Flamengo informou que liberou o atleta para passar um fim de semana com a família no Uruguai, descansar um pouco a cabeça. Acabou sendo vítima aí daquele episódio que culminou com a saída do José Luiz Junco, uma mensagem vazada, etc. Então, para esfriar um pouquinho a cabeça, ele vai para o Uruguai. Já não seria relacionado nesse fim de semana para o jogo contra o Atlético Mineiro. Ele tem uma inflamação
no joelho esquerdo, deve levar ainda mais umas 3 semanas em recuperação, tratando para ter uma sequência, para não voltar e ficar saindo, voltando, saindo e voltando, e aí sim ele deve voltar aos treinamentos na segunda-feira, mas vai demorar mais um tempinho. O joelho direito dele está sem dor, não tem nenhum tipo de incômodo neste momento. E para arrematar assim, aí devolver esse pacotão rubro-negro de hoje, o Samuel Lino. O Flamengo está atrás também. Os nossos companheiros até da ESPN da Espanha falaram que com o Atlético de Madrid, o Flamengo encaminha a situação por 25 milhões de euros, mas aqui no Flamengo o que se diz é que não vai chegar a 25 milhões de euros. É uma disputa bem acalorada, assim, por esse jogador. Ainda é novo, tem mercado europeu, então, mas o Flamengo está na busca por esse reforço. Glaucia. Pedro Henrique Torre não cestou ainda, este homem segue trabalhando e já está lá no nosso site Apuração de Agora, o acerto afinal do Flamengo com Samuel Lino. Vindo do Atlético de Madrid também, o atacante, as partes chegaram a um acordo aí, segundo a apuração do Pedro, de 22 milhões de euros, algo em torno de 144 milhões de reais. O Pedro dizia aí desse valor de 25, que não chegaria nisso, portanto, o negócio já acertado, ele sendo aguardado aqui só para os trâmites finais, exames, enfim, mas já também com acerto com o Flamengo, Samuel Lino. Temos os números lá no nosso site, tá, gente? Essa apuração de agora do Pedro Henrique Torre, para quem quiser conferir mais detalhes. Mas a gente também já traz aí para você os números dele com a camisa do Atlético de Madrid. 47 jogos, 29 como titular, 48,9 minutos por jogo para 4 gols e 8 assistências. Aí, Paulo Calçade, falaríamos de Saúl, já tem Samuel Lino também, o pacotão do Flamengo. Boas contratações. Eu tenho assim, olhado para o Flamengo e entendido que o Flamengo vai não é uma outra direção nas contratações, mas é um Flamengo que busca ser agressivo dentro de campo. Então, quando vem Saúl Ñíguez, que é um jogador, ele não é o Gerson, ele não é o Arrascaeta, ele é um jogador que pode ajustar a equipe no meio de campo e cumprir várias funções. Pode ser um camisa 8 com chegada ao gol também, mas um cara que sem a bola participa muito. É um Flamengo, em minha análise, que será um Flamengo muito agressivo para recuperar a bola. Intenso. E aí entra a história também do Pedro. Quando o Felipe Luiz reclama da falta de compromisso, que é um time que você tem Pedro e Arrascaeta na equipe, você pressionar o adversário é algo complicado, porque não é da característica dos dois como gostaria de fazer o Felipe Luiz. Então, quando chega o Lino, uma cultura de Atlético de Madrid, Saúl, que estava no Sevilha, mas é legal olhar para o Saúl do Atlético de Madrid para entender o que ele pode fazer no Flamengo. Então, são caras que vêm de um trabalho como o Felipe Luiz, de um Simeone, está lá há mais de 10 anos no Atlético de Madrid, que é uma equipe que sem a bola participa muito. E isso é fundamental para o Flamengo. Eu acho que essa é a ideia do Felipe Luiz. Então, essas contratações, elas vão nesse sentido. O Lino jogou com linha de 3 no Atlético de Madrid, ala... Ele é mais beirada, né? Lado do campo, ofensivo. Ele pode jogar mais adiantado. Num 4-4-2, já jogou na linha de 4 da frente, já jogou como um 3-5-2, como cara da beirada. Ele é ofensivo, é um jogador que entende muito bem as inversões de bola. Isso acontecia muito no Atlético. Ele aparecia numa diagonal, parecia um foguete para receber a bola. Então, um bom passe longo na diagonal encontra o Lino, né? E é um Flamengo que nesse setor tem 3 laterais, tem Michael também lá na frente, tem Cebolinha. O Bruno Henrique hoje faz outra função, mas é um lado que o Flamengo olha com muito carinho nas contratações. É interessante o que o Flamengo está fazendo. E aí tem o preço. Tem o preço de um time que vende muito bem, que é o Flamengo, mas também quem está vendendo fala, você é o Flamengo, né? 22 milhões de euros para você. Mas o Flamengo está indo bem ao mercado. Eu gosto muito do Samuel Lino. E eu acho que é jogador que vem com expectativa. E jovem, também. Né? 25 anos Sim. ainda, então. Ele pode jogar em vários formatos, né? Como jogava no Atlético de Madrid. E no caso do Saúl, para entregar para o Rafa, o Saúl, ele precisa de uma adaptação.
E o primeiro passo é maravilhoso. Ele tá, um cara que ele conhece, que é, como ele descreveu, amigo dele, amigo assim, de caras de conversas no dia a dia do futebol. Então, essa adaptação, ela já começa bem feita, porque não é um cenário completamente novo. É um ex-colega que agora é treinador. E é legal do Felipe Luiz, não é assim, foi meu amigo, passa a mão na cabecinha, não. Foi companheiro do Pedro também e não passou a mão na cabeça do Pedro. A gente até chamou atenção enquanto acompanhávamos o material do Pedro, né, Calçade, quando o Saul fala de questões atrativas financeiramente aqui do Brasil, em relação até a outras propostas da Europa, né, isso chama muita atenção. E também acho que essa relação com o próprio Felipe Luiz, e o Felipe também conhecer esses jogadores de lá, né, o próprio Lino também, já ter esse outro contato, esse outro conhecimento, enfim, também de fazer essa visão de mercado. Aí é dinheiro. E é também como você se sente jogando futebol. Ele foi para o Sevilha emprestado. Então a rota dele poderia ser de equipes médias para baixo nesse momento. E ele poderia, talvez, tinha a proposta da Turquia. Peraí, eu vou jogar onde? No Flamengo. A grana é menor, mas eu vou para o topo. Na América do Sul, eu vou disputar títulos. E isso pode atrair o jogador. Eu quero me sentir grande. E no Flamengo ele vai se sentir grande. Rafa, esse pacote aí do Flamengo, já mais encorpado também com a informação aí do Pedro, do Lino acertado. Nada como a chamada que o BAP, presidente, deu ao José Boto, né, Glaucia e Calçade. O Flamengo tem potencial financeiro para poder fazer contratações mais impactantes, mais fortes. Não é grana o problema do clube. O que estava acontecendo era uma timidez no mercado, né? O Boto muito mais preocupado em fazer algumas ações pontuais menos onerosas, mas que viriam com aquele status de aposta muito mais sedimentado do que esses nomes que do Jorginho para cá o Flamengo está trazendo. Bom, primeiro é importante dizer que o Jorginho e o Saul vieram a custo zero para o Flamengo. Isso é ótimo, né? Você só paga o salário do jogador. Se for confirmada a vinda do Carrascal, mais o Emerson Royal e mais o Samuel Lino, o Flamengo terá gasto 43 milhões de euros, mais de 220 milhões de reais. É uma quantia bastante forte, né? Bastante pesada, mostrando que o Flamengo está se impondo no mercado em busca de aumentar a quantidade de peças mais mediano em âmbito continental, mas que tem ótimos ativos esportivos, jogadores de muita qualidade. Então é mais fácil tirar jogador do Atlético de Madrid. Segundo ponto, o Felipe Luiz tem, pelo Diego Pablo de Simeone, uma profunda veneração. Ele não esconde isso de ninguém, né? Jorge Jesus e Simeone são as principais inspirações do Felipe Luiz como técnico de futebol. Então, quando ele tem a oportunidade de ajudar no mapeamento de jogadores que são do Atlético de Madrid, ele sabe que são jogadores acostumados ao alto nível físico de jogo, a um poder enorme de competitividade, por isso que são contratações que já chegam previamente avalizadas pelo treinador. E sobre os reforços em si, para ser bem objetivo, o Saul, ele chega para a vaga do De La Cruz, é óbvio isso, vaga de elenco, e estou com o Calçade, mais provável até que execute uma função ali de segundo homem, porque ele não vai ocupar um espaço, desenvolver uma concorrência interna com o Arrascaeta, porque de origem, de natureza, desde a base do Atlético de Madrid, o Saul joga como uma espécie de meia atacante, no Flamengo ele deve ser mesmo um segundo homem. Emerson Royal para a vaga do Wesley, ok, é uma grande reposição, lateral maduro, competitivo, jogou no Tottenham, no Barcelona, na seleção brasileira, é um baita jogador de uma posição bastante carente. E sobre o Samuel Lino, eu concordo com o Calçade quando ele fala sobre as características, mas a gente precisa pontuar que a última temporada do Lino não foi tão eficaz quanto a anterior, o que não invalida o investimento de forma alguma. Foi uma temporada em que o Atlético contratou o Conor Gallagher e o Gallagher assumiu a titularidade na maioria dos jogos. Simeone mudou um pouco o jeito do time jogar, até porque o Griezmann sempre oscilando muito tecnicamente. Em alguns momentos pedia passagem, era um 3-5-2. Outros momentos ele saía, virava um 3-6-1. E aí nessa configuração o Lino perdeu espaço. Olá, pessoal! O Gallagher fazia muito bem ali o corredor esquerdo e com uma capacidade maior de marcação. Isso são informações. Eu estou dizendo isso para poder situar o torcedor do Flamengo. Agora, que a contratação é boa, é indiscutível. Vale 22 milhões de euros? É questionável. Mas se o Flamengo tem esse dinheiro, pode investir.
Emerson Royal também, o Pedro trouxe a informação aí pra gente, ainda não de forma oficial apresentado pelo Flamengo, mas Pedro Henrique Torre nos informa, esperado amanhã no Rio de Janeiro e no domingo já deve inclusive ser apresentado para a torcida junto ao Saúl. Então a gente tem os números do Emerson Royal pelo Milan. São 26 jogos, 22 como titular, 71,8 minutos por jogo, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e tem o título da Supercopa da Itália. Calçado, eu achei até que o Royal já tivesse um pouco mais de idade, são 26 anos também. É que ele rodou já alguns clubes, né? Mas um outro nome também bem interessante desse pacote do Flamengo. E se o Emerson Royal se somado a essas contratações que a gente acabou de falar, também são jogadores com uma boa experiência de futebol europeu. Então, de um nível alto. Então, é o Saúl, é o Samuel Lino, é o Emerson Royal. E o Flamengo traz para a reposição um lateral, que é um lateral que mira a seleção brasileira. Fica no radar, já foi convocado como Wesley. O Wesley, nessas últimas convocações, assim, o Wesley não teve... Assim, vem cá e joga e a consistência abraçou a posição. Então, esse movimento também de alguns jogadores brasileiros é importante porque eles têm pretensão, né, de jogar o Mundial de Clubes. E aí o Mundial de Clubes não, o Mundial de Seleções no ano que vem. E o Flamengo pode se beneficiar disso. Então, assim, é jogador com experiência, jogador que na Europa, as passagens do Emerson Royal é futebol espanhol, futebol inglês, futebol italiano. Então, assim, ele vai agregar muito, e agregou, ao jogo dele, posicionamento em linha, defensivo. Então, acho que o Flamengo foi bem ao mercado e era impossível, assim, não vender o Wesley, porque chega uma hora que o jogador também fica aflito para sair. O jogador tem... todo mundo quer jogar fora, né, Glaucio? Quem tem essa possibilidade. E aí você traz um cara que num outro momento mais importante. Tomara que... Acho que vai dar certo. Assim, é um Flamengo que vai ter uma carinha diferente. Sim. E agora em diante, neste segundo semestre de competição direta pelos títulos de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro também. Uma renovada no elenco mesmo. Uma renovada. Muito bem, Nação, tá então a imprensa trazendo as informações de reforços confirmados no Mengão. O Samuel Lino, uma baita contratação, né? Se estava no Atlético de Madrid, se era treinado por Simeone, o Felipe Luiz sabe que o jogador tem uma qualidade especial, tem uma intensidade a mais do que o normal, porque para jogar lá tem que ter intensidade. É esse tipo de jogador que o Felipe Luiz busca para o elenco, né? E o Flamengo acerta a contratação de Samuel Lino do Atlético de Madrid. Tivemos aí também o Wesley se despedindo, né? Ele fez um post nas suas redes sociais agradecendo. E a legenda diz o seguinte: foram anos intensos de lutas, conquistas, aprendizados e conhecimento, amadurecimento. O Flamengo me deu uma chance de viver um sonho de milhões. Saio com o coração cheio de gratidão e a certeza que dei o meu máximo. Obrigado por tudo, nação. Flamengo até morrer. Saudações rubro-negras. Postou aí o Wesley em suas redes sociais, tá? O Wesley se transferindo aí para Roma porque o Flamengo está fechado. Ainda não foi anunciado de forma oficial o Emerson Royal, assim como o Lino também não foi, mas os dois jogadores já estão vindo para o Brasil, né? Expectativa é que o Royal desembarque no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, neste sábado, e o Samuel Lino no domingo, tá? E a princípio, os dois jogadores, o Saúl, que foi apresentado hoje, e o Emerson Royal, deve ser apresentado à torcida no Maracanã no domingo. O Flamengo joga às 8h30 do domingo contra o Atlético Mineiro. Já se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.